Vamos fazer mais um exemplo. Então deixa eu pegar aqui. Vamos dizer que E a regra do L'Hopital, você vai ver que ela vai ser mais útil para limites que são extremamente difíceis, sabe? Que você não vai conseguir simplesmente manipulando e que se você tentasse iria demorar muito, né? Então vamos pegar um exemplo mais complexo aqui. Vamos dizer que eu tenho um limite de 2 seno de x menos seno de 2x sobre x menos seno de x. E eu quero saber quanto que isso vale. Certo? Então, primeiro de tudo, a regra de L'Hopital vai ser utilizada geralmente se o seu limite der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então vamos ver quanto que dá esse limite se a gente simplesmente colocar os valores aqui, né? Bem, se eu colocar o valor de x valendo 0, 2 seno de 0, bem, seno de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. Menos seno de 2, 0, tudo aqui fica 0, né? Fica 0 em cima. X, que é 0, né? A gente substituindo por 0. 0 menos seno de 0 também fica 0. Então, isso aqui fica 0 sobre 0. Ok, então a gente já sabe que a gente pode usar a regra de L'Hopital e vamos ver no que vai dar. Então, nesse caso, eu tenho uma divisão de duas funções. Eu vou dizer que esse termo aqui de cima é o meu f de x e que esse termo aqui de baixo é o meu g de x. E eu vou ver agora se eu consigo fazer aquelas três condições para a regra de L'Hopital dar certo. Então, vamos fazer primeiro o limite para o meu termo de cima. O limite, conforme x se aproxima a 0, de 2 seno de x menos seno de 2x. Bem, a gente já fez isso, né, quando a gente falou que o limite ia dar 0 sobre 0. Isso aqui, né, 2 vezes seno de 0 menos seno de 2, 0, isso aqui tudo vira 0, né, porque o seno de 0 é 0. Vamos fazer agora o de baixo. O limite, conforme x se aproxima a 0, de x menos seno de x. Isso aqui também a gente já provou, né? Se a gente substituir o x valendo 0 aqui, vai ficar 0 menos 0, né? Então vai ser 0. Ok, então agora o que a gente tinha que fazer é pegar o limite da fração das derivadas. Então vamos fazer a derivada do termo de cima aqui primeiro. A derivada de 2 seno de x é 2 cosseno de x. Menos a derivada de seno de 2x. Bem, a gente vai ter que fazer a regra da cadeia aqui. Primeira derivada desse cara, que é 2, vezes a derivada desse cara, que é cosseno de 2x, sobre a derivada do termo de baixo, né? A derivada de x é 1, e a derivada de seno de x é cosseno de x. Quanto que isso aqui vai valer? Bem, fazendo aqui em cima, né? 2 vezes cosseno de 0. Bem, cosseno de 0 é 1. 2 vezes 1 aqui fica 2. Menos 2 vezes cosseno de 2 vezes 1. Né? Isso aqui também vai ser 2, porque cosseno de 2 vezes 1. 2 vezes 0, desculpa, é 0. E daí cosseno de 0 é 1. Vai ficar 2 menos 2 aqui em cima. E aqui embaixo vai ficar 1 menos cosseno de 0, que é 1. Então a gente ficou com 0 sobre 0 de novo. E isso aqui a gente sabe é indefinido, né? É indefinido. Aí você pode estar falando, tudo bem, a regra de L'Hopital não deu, talvez esse limite não existe. Mas pensa comigo, a resposta não deu 0 sobre 0? 0 sobre 0, o que acontece quando um limite dá 0 sobre 0? Eu posso usar a regra do L'Hopital de novo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar de novo. Porque você não pode simplesmente desistir assim. E se o meu problema tivesse sido esse aqui? Se eu tivesse dado esse primeiro, ao invés de ter te dado esse? Certo? Então a gente pode usar a regra do L'Hopital de novo, porque o limite deu 0 sobre 0. Então agora a gente faz de novo. Esse aqui de cima vai ser o meu novo f de x. E esse aqui de baixo vai ser o meu novo g de x. E daí a gente faz de novo separado para cada um. Então vamos fazer aqui o limite. Conforme x se aproxima a 0, da minha de cima, 2 cosseno de x menos 2 cosseno de 2x vai ser igual. Bem, a gente já fez isso aqui em cima, né? Vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Ok? Então vamos fazer agora o limite para o de baixo. X se aproximando a 0, de 1 menos cosseno de x,
A gente também já fez aqui embaixo, vai ser 1 menos 1, que é 0. Ok, então até agora está dando certo para a regra do L'Hopital. Vamos fazer agora a divisão das derivadas. A divisão das derivadas. Qual é a derivada desse cara de cima? Qual é a derivada de cosseno de x? É menos seno de x, né? Então aqui vai ficar menos 2 seno de x. Aqui eu vou ter que fazer a regra da cadeia, né? Vai ficar menos seno de x. Menos com menos vai ficar mais. Fazendo a regra da cadeia, a derivada do termo de dentro, 2x é 2, vezes esse 2 que já estava aqui, vai ser 4 seno de 2x. Sobre a derivada desse cara aqui, a derivada de 1 é 0, e a derivada de menos cosseno de x é mais seno de x. Ótimo, então agora vamos ver se isso existe e vale alguma coisa. Bem, substituindo o 0, a gente não tem só seno de x aqui, seno, seno, seno. Bem, o seno de 0 é 0, então de novo a gente vai ficar com 0 sobre 0. Daí você pode falar, isso aqui é indefinido, o limite não existe. Mas eu te falo de novo, o limite deu 0 sobre 0. Eu posso usar a regra do L'Hopital de novo. Eu posso usar a regra do L'Hopital de novo. Então vamos fazer a regra dele de novo. Dessa vez agora, esse aqui vai ser o meu termo f de x, e esse aqui vai ser o meu termo g de x. Fazendo a regra do L'Hopital de novo. O limite conforme x se aproxima a 0 do meu termo de cima. Bem, de novo, a gente já viu, né, que isso aqui dá 0. Né? A gente já fez isso lá em cima quando a gente descobriu que a gente ia tentar de novo. E o de baixo a mesma coisa, né? A gente já viu que o limite do de baixo, né? Óbvio que o limite de seno de x conforme x se aproxima a 0 é 0. Então agora vamos fazer o limite das derivadas. Vamos fazer os limites das derivadas. Qual é a derivada desse cara de cima aqui? Bem, vai ser menos 2 cosseno de x mais, fazendo a regra da cadeia, 8 cosseno de 2x sobre a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, como é que vai ser aqui? Substituindo x valendo 0. Vai ficar menos 2 cosseno de 0, que é menos 2, mais 8 cosseno de 2, 0, que é 0, mais 8, sobre cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 8 menos 2, que é 6, sobre 1, que é 6. Então, olha aqui, esse limite existe. O que a regra do L'Hopital me falava? Que a regra do L'Hopital me falava? Que se esse limite existe, então o limite da fração das não derivadas, o limite da fração das minhas funções não derivadas também existe, que eram essas duas funções aqui, né? Então, se isso aqui é verdade, então isso aqui, mais 2x sobre seno de x, isso aqui também vai ser igual a 6. Certo? Mas isso aqui era a derivada, era a fração das derivadas desse cara aqui. Então, a regra do L'Hopital me fala que isso aqui é verdade, então, isso aqui também é verdade. Isso aqui também é verdade. 2 cosseno de x menos 2 cosseno de 2x sobre 1 menos cosseno de x. Isso aqui também vai ser igual a 6. Mas lembra, isso aqui é a derivada da minha primeira função, que era a que eu queria saber. E a regra do L'Hopital me fala que se isso aqui é verdade, então, e agora a resposta, então o limite da minha equação primária, o limite da equação que eu queria saber, que era 2 seno de x menos seno de 2x sobre x menos seno de x, conforme x se aproxima a 0, é também 6. 6 ficou meio feio. Certo? Então, isso é um exemplo clássico de onde a regra do L'Hopital é extremamente útil.
Eu vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai fazer mais alguns exemplos da regra do L-orbital.